A partir de agora, você acompanha na 105 FM o programa Jornal Potiguar Notícias. Apresentação, jornalista Pinto Júnior. Olá, boa tarde, muito boa tarde. Você que nos acompanha pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. Muitíssimo obrigado, você que nos acompanha pela 105 FM, alô Ceará Mirim, alô Extremóis, alô Rio Grande do Norte, alô Macaíba, na rádio de Macaíba, você que acompanha a rádio de Macaíba, você que acompanha a rádio de Parnamirim, está no ar mais uma edição do Jornal Potiguar Notícias, dentro da série que entrevistamos os pré-candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Norte, e hoje é o dia do nome do PSB. Hoje é o nome do vice-governador e pré-candidato ao governo do estado do Rio Grande do Norte, Fábio Dantas, a quem eu agradeço a presença. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Pinto. Eu queria agradecer a todos que fazem o portal Potiguar Notícias e ao programa do Jornal Potiguar Notícias. Queria desejar também a todos os internautas que estão nos acompanhando, agradecer a oportunidade de poder falar a todos os internautas do Facebook e a todas as rádios que estão em cadeia conosco. Meu caro vice-governador, pré-candidato Fábio Dantas, a sua pré-candidatura é para valer, prego batido, ponta virada? Olha, Pinto, a pré-candidatura ela já está nas ruas há mais ou menos uns 30 dias a gente está percorrendo o Rio Grande do Norte, há uns 15 dias com o projeto Ouvir para Realizar, a gente está andando em todas as cidades, hoje estamos aqui em Parnamirim para ouvir segmentos da sociedade, os poderes eletivos constituídos, para que a gente possa construir uma plataforma e um programa de governo que possa trazer soluções para o Rio Grande do Norte e não apenas fazer críticas aos atuais governantes, mas fazer a crítica com apontamento de soluções para o nosso Estado, que eu acho que é isso que interessa a maioria dos nossos cidadãos. Uma das observações que faz acerca da sua candidatura nas redes sociais e os líderes políticos, é que o senhor ficou muito tempo ao lado do governador Robson Faria até romper. Eu aproveito essa observação para lhe perguntar, o senhor acha que demorou romper com o governador Robson Faria? E por que o senhor rompeu? Olha, eu continuo vice-governador do estado do Rio Grande do Norte. Eu fui eleito numa chapa em que existiam partidos antagônicos. Eu era do PCdoB, o Robson era do PSD, a professora Fátima Bezerra era do PT, nós fizemos uma coligação e do qual eu sempre dizia, desde o início da gestão, que o difícil seria governar e não ganhar. Eu dizia na campanha, ganhar não vai ser difícil vai ser governar, porque nós tínhamos que tomar decisões no início da gestão. Eu cumpri o papel de vice-governador, eu não fiz indicações no governo do Estado, eu não indiquei secretário de Estado, nem secretário adjunto. Eu preferi ter a minha independência no governo para que eu pudesse dizer sempre o que eu queria. Então, minhas críticas sempre foram feitas desde os primeiros 100 dias, eu não mudei meu discurso agora. Se pegar as entrevistas minhas de 100 primeiros dias no Jornal Tribuna do Norte, na Rádio 96, na imensa maioria das emissoras do Estado, em todas elas eu já fazia uma crítica ao governo por não ter tomado medidas que fossem importantes no início da gestão, como o teto dos gastos públicos e outras ações. Como eu não tinha interesse pessoal, o tempo de romper ou não, ele indefere, porque eu não tinha interesses pessoais contrariados. Diferentemente, por exemplo, do atual governador, que no governo da governadora Rosalba, ele rompeu com ela ainda numa fase bem anterior à eleição, mas ele tinha 4 secretarias, ele tinha a CAERN, ele tinha o IDEMA, ele tinha o Gabinete Civil, a Secretaria de Meio Ambiente, que era a SEMAR, ele tinha muitos cargos dentro do governo do Estado. Mas quando ele rompeu, perdeu todos, né? Ele rompeu por interesse pessoal, inclusive por não ter conseguido, na época, que o compromisso da campanha tivesse sido concluído, que era a venda da CAERN. Então, ele rompeu por um interesse pessoal contrariado, não foi por um interesse político, como foi divulgado na imprensa, não. Agora, do ponto de vista eleitoral, ele se deu bem de ter rompido no início, né? Mas, veja bem, ele rompeu por um interesse pessoal contrariado. Eu não rompi por interesse pessoal. Meu interesse é pelo Estado. Eu nunca fiz parte de colaborar ou não com o Estado. Ele lhe convidou para o senhor ser chefe de gabinete? Casa Civil, me chamou para ser secretário de Planejamento, eu disse a ele, não se nomeia quem não pode ser demitido. Então eu não entendo que eu, como governador, vou nomear um vice para amanhã, se ele errar, eu não poder demitir ele. Claro que eu vou demitir, porque é o papel do governante fazer as escolhas e responder por elas.
Então, a questão da temporalidade, ela não faz muita distinção, porque eu não era um subserviente ao governo. Mas, assim, do ponto de vista da sua própria afirmação diante da opinião pública para percorrer o Estado, não teria mais tempo? No início, quando houve o desligamento, eu tive que dar mais explicações sobre isso. Mas hoje já está superado isso, até porque as pessoas sabem que meu papel foi, quem me conhece sabe que meu papel foi muito mais de ajudar o Rio Grande do Norte, eu não tinha interesse. Então, a única divergência maior que eu tive foi o seguinte: nós temos 88% da população rejeita o atual governador. E eu defendi que ele terminasse o mandato para que tentasse minimizar o final de um governo medíocre, no final de um governo, tentar, para que nós não pagássemos, nós que eu digo, quem estava ao seu lado, não pagar também o preço no futuro da incompetência do atual governo e a ingerência. Ele queria renovar o mandato. E ele quis renovar. E na hora que ele disse que queria ser candidato com 88% de rejeição, eu achei que ali estava faltando um pouco de bom senso nas atitudes, e aí preferi seguir o nosso caminho. E por que o senhor escolheu o PSB? Porque na época eu era filiado ao PCdoB. O PCdoB é um partido do qual eu só construí amigos, mas a direção nacional queria muito a eleição de um deputado federal. E na conversa com as demais siglas, o PSB, que muito aparenta o PCdoB do ponto de vista de ideologia, tinha sim o interesse em construir 12 candidaturas a governador no estado do Rio Grande do Norte, e foi aí a nossa opção. Foi porque o partido tinha sim uma necessidade e uma vontade de construir a eleição de 12 candidatos a governador no país. Fábio, quando o senhor lançou a sua candidatura, do seu lado, tinha muitos líderes do PSDB. E com pouco tempo depois, o senhor deixou de aparecer, pelo menos nas redes sociais e nos seus eventos, acompanhado dos líderes do PSDB. O senhor está distante do PSDB? Olha, na verdade, indiferente de ser partido ou não, o PSDB são os deputados. E eu tenho hoje na Assembleia um relacionamento bom com todos os 24 deputados. PSDB, parte do PSDB, como o vereador de Natal Dixon Júnior, o presidente da Uverne, Bruno Melo, o senador Geraldo Melo, pré-candidato ao Senado, parcela dos deputados estaduais, como Gustavo Fernandes, Massa Maia, Larissa, todos eles têm uma simpatia maior pela nossa candidatura. Mas eu entendo que o partido está muito preocupado com a questão da eleição proporcional do deputado estadual, e a gente tem que respeitar e saber esperar o momento certo para decidir as alianças. Eu preferi fazer uma aliança com o povo do Rio Grande do Norte, sair nas cidades com o projeto Ouvir para Realizar, para que a gente pudesse ouvir a população e, a partir dela, a gente construir uma candidatura que nasce de baixo para cima, para não parecer que você, quando vem com a candidatura do PSDB, eu nunca me senti, inclusive, confortável com a história de dizer que vinha o PSDB com 89 prefeitos, não sei o quê, porque eu já participei de eleições impossíveis, como a de Vilma de Faria, do próprio Robson Faria, e do qual eu sei a importância de se valorizar o cidadão comum, aquele que está nas suas residências e que precisa. Mas claro que dentro de um processo eleitoral você precisa de uma composição política, até para viabilizar os candidatos a deputado estadual e deputado federal. E no nosso caso a gente tem sim uma priorização, que é a reeleição do deputado Rafael Mota. E na questão estadual a gente tem uma estrutura partidária boa que pode eleger 3 deputados. 3 deputados estaduais, essa é a meta? A coligação PPL, que é o partido do qual a deputada Cristiane Dantas está afiliada, e o PSB vai certamente eleger 3 deputados estaduais. Está aberto para coligar com mais partidos? Sim, a gente está conversando com outros partidos, mais ou menos na mesma nominata, que tem o mesmo potencial de votação, para que a gente possa garantir o terceiro e buscar a reeleição de um 4º deputado. E qual a estratégia? Por exemplo, o seu partido tem uma pré-candidatura ao Senado, José Vieira. Qual a estratégia? É ter um segundo nome? É buscar uma dobradinha com o nome de outro partido? Qual a estratégia em relação? Nós vamos priorizar a candidatura de José Vieira ao Senado, porque José Vieira representa uma renovação muito forte no Rio Grande do Norte. José Vieira representa parte do segmento empresarial que tem compromisso com a geração de emprego e renda no Rio Grande do Norte. Zé Vieira, para quem não sabe, é presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Norte, vice-presidente da Confederação Nacional da Agricultura, é presidente do Conselho do SEBRAE, inclusive está se desligando no dia 5. Zé Vieira tem um trabalho muito forte nos municípios do Rio Grande do Norte, em todos eles tem uma semente lá do SEBRAE e da agricultura, que é o principal potencial econômico do nosso estado. E a gente tem certeza que nós podemos sim, o PSB, enriquecer o processo democrático desse ano, trazendo para a discussão a solução dos problemas do Rio Grande do Norte. Os cidadãos, eles estão nas casas, estão nas cidades, eles moram nas cidades, inclusive, porque o Estado é uma união de municípios, mas na verdade as pessoas moram na cidade,
mas nós somos do PSB, o mesmo partido que governa a Paraíba e Pernambuco. E por incrível que pareça, Pinto, lá na Paraíba e Pernambuco, não existem sobrenomes tradicionais dos governadores. Aliás, a Paraíba começou a se desenvolver quando as oligarquias foram para a oposição. Exatamente. Eu queria aproveitar e perguntar ao senhor, o governador Ricardo Coutinho lá. Eu queria lhe perguntar sobre isso, porque sempre que está Garibaldi e Agripino na disputa, a maioria das pessoas entende isso como uma nomeação. Diz, não, vai ter eleição, mas é praticamente uma eleição, porque esses dois não perdem. O senhor que está percorrendo o estado do Rio Grande do Norte como um todo, sente que isso ainda prevalece? A classe política está muito desacreditada e a maioria dos eleitores não quer votar em ninguém. Eu sempre cito a Paraíba como exemplo, porque bastou um governador que não tivesse sobrenome e que tinha coragem para mudar o estado para fazer a transformação que Ricardo Coutinho fez na Paraíba. No Rio Grande do Norte nós temos uma bancada federal que ajuda muito pouco o estado. Se você olhar os senadores, tem algo, já fizeram ações positivas no estado, mas hoje a população clama por muito mais. Eles já estão há mais de 30 anos no Senado Federal. Eu acho que está na hora que a população vai perguntar a eles, minha vida melhorou? Então o cidadão começa a dizer, quando nós elegemos os prefeitos, os vereadores, os nossos representantes, nós queremos também que o nosso estado melhore, mas que a nossa vida também melhore. E aí a gente sempre bate na tecla que eu não tenho nada contra a pessoa quando passa muito tempo numa determinada atividade, mas será que ela vai ter a honra de passar mais 8 anos no Senado? Parece que, mas no caso desses dois senadores, a gente sente um certo cansaço. É só uma percepção? Você que está... Eu acho que nenhum vencerá as eleições. Eu acho que o Estado do Rio Grande do Norte vai renovar os 2 senadores, vai botar no governo alguém que seja o perfil de alguém que possa solucionar os problemas do Rio Grande do Norte. Acho que a nossa participação no processo democrático é muito importante, porque nós temos sim que debater os problemas, mas trazendo soluções, e eu acho que isso enriquece o processo democrático. Acho importante todas as outras candidaturas participarem de um debate político e de crescimento do Rio Grande do Norte, porque só isso enriquece a democracia. Nós temos hoje, Pinto, no Rio Grande do Norte, uma situação muito difícil, porque qualquer governante que assumir o Estado vai ter que tomar medidas muito duras para melhorar o funcionamento da máquina pública, para que os serviços públicos obrigatórios que as pessoas reclamam tanto... Qual seria a sua principal medida, o senhor sendo eleito governador do estado do Rio Grande do Norte? Botar a casa em ordem, o que significa colocar vamos lá, por etapas, por exemplo. Vamos. Hospitais regionais. Nós 4 eixos a gente já colocou como ponto prioritário no início da gestão. O primeiro delas é arrumar a casa. Não vai se conseguir melhorar nenhum indicador social e econômico do estado sem botar as finanças em ordem. Botar as finanças em ordem significa diminuir o tamanho do Estado, diminuir Em que áreas? Nós temos por exemplo, o Estado tem 7 mil imóveis. Parte desses imóveis nós vamos vender e colocar no fundo previdenciário, para poder garantir a aposentadoria de milhares de servidores públicos que estão lá. Na questão do tratamento da coisa pública, eu vou dar um exemplo a você. Quando eu me elegi vice-governador e fui assumir, eu recebi pressão na vice-governadoria para manter lá o direito que eu tinha de 43 policiais tomar conta de mim. E eu mandei todos eles voltar para os seus órgãos de origem. Fiz isso pensando, e inclusive na época fui até assaltado. Mas depois você foi assaltado. Né? Fui assaltado, mas mesmo assim continuei com o meu pensamento, porque eu não entendo como eu podia ter 43 marmanjos tomando conta de mim e na minha rua não ter nenhum policial.
online vão fazer parte desse fundo, porque as compras online, elas aquela compra que você, cidadão, pede pela internet, ao longo do tempo elas passaram a ser tributadas. Hoje elas têm uma regulamentação do governo federal e elas passaram a ter um crescimento na arrecadação. E nós vamos guardar parte dela para esse fundo. E a outra participação para o fundo de manutenção do ensino superior é a gente colocar 2% de todos os contratos da administração pública. Por exemplo, o cidadão vender um palito de fósforo para o governo, 2% vai para o fundo de manutenção. Quando nós conseguimos equalizar a questão da UERN, aí nós vamos para o segundo passo. Esse fundo já vai para o desenvolvimento do Estado, para outra área de geração de emprego e renda, para que a gente possa colocar o jovem, inserir ele no mercado de trabalho com a geração de um fundo forte que vai, sim, financiar esse tipo de atividade econômica. Com relação à UERN, o que é que nós precisamos fazer? Todos os estados da federação têm faculdades públicas que são de obrigação do governo federal, ou seja, os estados prestam um serviço que deveria ser feito pela União Federal. Então, vamos unir todas as bancadas dos estados, junto com os governadores, para que a gente consiga inserir no Fundeb, além do ensino fundamental e o ensino médio, o ensino superior, para que possa, sim, com recursos do Fundeb, para que seria o Fundo de Desenvolvimento da Educação Geral, os estados possam melhorar suas universidades e bancar, e não precisa federalizar, porque aí... Então não será federalizado, você passaria a receber recursos federais? Recursos per capita por cada aluno. Por cada aluno. De acordo então bancaria de forma per capita sem ter que federalizar. Exatamente. Era essa a ideia nossa com relação ao... E do ponto de vista da legislação é possível? Possível, isso aí é só força política. É inserir dentro do que... Antes não se lembra que era ensino fundamental, hoje é ensino básico, já entrou outras, que é o ensino infantil, passou a fazer parte. Então, essa é uma ideia. Com relação aos hospitais regionais, nossa ideia é pegar os hospitais regionais, transformar a parcela deles em grandes UPAs regionais, para fazer o pronto atendimento, estabilizar o paciente e enviar para o hospital. Aí nós pegaremos, ao lado da UPA, faremos uma unidade de exames, as policlínicas, dentro dos próprios hospitais, uma área reservada à policlínica. Há dinheiro para isso? É exatamente onde eu vou chegar, para não onerar o Estado e nem os municípios. E aí faremos dentro dos hospitais uma unidade de cirurgias eletivas, certo, e cirurgias de urgência e emergência onde tiver, por exemplo, o Dioclésio. Mas aí nós pegaríamos, a UPA passa a receber recursos por fazer o pronto-socorro. Não seria só do dispêndio do Estado nem do município. Os policlínicas passariam a receber a cada procedimento. E a parte de cirurgias eletivas, nós iríamos colocar uma ONG, uma entidade não governamental, como a Liga do Câncer, como o Varela Santiago, para que o médico receba por procedimento. Então, nós pagaríamos uma tabela pactuada com os médicos e todos eles receberiam dentro daquela unidade. Eu acho que isso aí desafogaria todos os hospitais regionais, porque é uma tristeza. Eu andei o Rio Grande do Norte agora, Pinto. Cheguei em João Câmara, 15 dias sem funcionar um pronto-socorro em João Câmara e São Paulo Potengi. Em João Câmara não tinha soro no hospital. Em Açu não se faz parto em Açu. Não se tem em Açu uma UTI. Não se tem, por exemplo, a condição mínima do Estado pactuar com uma cidade como Parnamirim ou uma cidade como São Gonçalo do Amarante para se dar uma melhoria no custeio das atividades de saúde. Então, hoje o Estado do Rio Grande do Norte vive na saúde pública talvez o pior momento, que ainda talvez fique pior ainda. Deputado, a maior parte dessas dificuldades do Estado, quando a gente começa a dialogar, percebe que está relacionada justamente à falta de recursos, à falta de financiamento. E a gente percebe que o Estado, que nunca foi industrializado, mesmo assim, ele nunca teve um projeto de industrialização. O senhor não acha que... Então, ele vende os produtos sem agregar valor. Vamos pegar, o senhor citou o Açu, não é? Onde tem plantação de melão. Então, por que não tem lá nenhuma fábrica de caixa para fazer suco de melão, doce de melão, o que for preciso fazer de melão, de caju, do que tiver de acordo com a vocação de cada região? O senhor não acha que falta isso, um projeto de incentivo à industrialização para agregar valor e vender esses produtos por um valor diferente, por um melhor valor? Olha, eu conheci a famosa lá em Mossoró, que é a maior produtora de melão do mundo. É a maior empresa de produção de frutas tropicais do mundo, no Rio Grande do Norte. Fomos a convite do então pré-candidato na época, Luiz Barcelos, que é um dos proprietários da empresa, e lá eu fiquei assim, impressionado com o nível de profissionalismo da empresa.
É uma empresa, Pinto, que na hora do almoço tem 2.500 pessoas almoçando e tomam café também durante o dia. E durante a entre-safra, durante a safra, eles passam a ter 4.500 a 5.000 refeições dia. É uma empresa que valora muito o Rio Grande do Norte. O Estado não tem um programa de desenvolvimento econômico desde o governo Cortez Pereira. A última vez que nós tivemos um governador que pensou o Rio Grande do Norte foi o governador Cortez Pereira. Eu não quero ser um governador apenas de colocar um plano para resolver a gestão fiscal, não. Resolver o problema de não ter dinheiro. Eu quero ser o governador que vai dar os passos para que o Rio Grande do Norte não fique olhando no retrovisor a Paraíba e Pernambuco, que são governos do PSB, que não fique olhando o Ceará. O Ceará já nos deixou para trás pelo retrovisor. Por exemplo, nós temos a AGN, que financia mensalmente aqui os... Mas o que fazer? O senhor deu um exemplo muito emblemático, que é uma coisa que está dando certo na iniciativa privada. Exato. Como é que o Estado pode não atrapalhar? Como é que o Estado, não atrapalhando, né? Como o Estado pode, ao contrário... Ser o indutor da economia. Indutor da economia, arrecadando mais, nesse caso do melão, e buscando desenvolver mais e agregar valor e gerar mais emprego e gerar mais impostos. Como é possível? O senhor tem uma ideia? Primeiro, fazer o mesmo que está dando certo nos outros estados. Por exemplo, o Ceará. Como é que o Ceará induz o crescimento econômico e a geração de emprego e renda naquele estado? Ao longo de anos, isso não é um governo só que fez, ao longo dos anos, o governo do Ceará, ele monitora todos os setores da economia. Por exemplo, a área de atacadista de medicamento ou de alimentos. Ele chama o setor, que hoje paga, por exemplo, 17% no Rio Grande do Norte e hoje paga 11% lá no Ceará. Chama o setor e diz, vocês vão manter a arrecadação do Estado, nós vamos monitorar durante 3 meses. Para isso, nós vamos baixar 1% do seu ICMS. No próximo, aí, obteve a meta, mais 1%. E aí nós passamos a ter um Estado competitivo, que é isso. Consegue trazer empresas de fora para custear um ICMS menor. Se os senhores fizerem uma compra lá na Rabelo, por exemplo, no Midway, estou fazendo propaganda da Rabelo não, mas se for lá no Midway comprar na Rabelo e deixar para pedir a ele que faça a entrega em casa, no outro dia, vai chegar a nota fiscal de João Pessoa. Por quê? Porque o imposto de João Pessoa é mais barato e as empresas que têm sede ou que têm filial aqui em João Pessoa preferem mandar de lá para cá. Nota fiscal, eu não sei nem se o produto vem de lá, eu sei que a nota vem, porque como a empresa tem filiais, talvez eles façam uma tirada de nota para lá para cá. E aí o Rio Grande do Norte perde em arrecadação. Mas nós não priorizamos os serviços básicos. Por exemplo, como é que nós vamos dar incremento de geração de emprego e renda, por exemplo, no turismo lá em Touros? Touros está fazendo agora, recebendo agora o investimento do grupo Vila Galê, que vai dar 500 apartamentos, vai gerar centenas de empregos lá. Mas imagine que o turista que vem para Touros, se ele adoecer, ele não tem um hospital para visitar. Se o cidadão de Touros quiser trabalhar no Vila Galé, ele não está qualificado para isso. Por quê? Porque quando nós pensamos em dinamizar uma região, nós temos que pensar a região como um todo. Temos que pensar que para gerar dividendos e gerar emprego para o nosso povo, nós precisamos investir. Por exemplo, a AGN, ela financia o microcrédito. Eu acho bacana você distribuir renda para vários pequenos empreendedores. Mas será que a prioridade de distribuir R$2 milhões por mês com o microcrédito é maior que você, por exemplo, pegar e criar 10 chãs de fábrica por mês, no Seridó, por exemplo, com a tecelagem? Custa 200 e poucos mil reais a construção de uma pequena fábrica que gera entre 20 e 30 empregos permanentes com o valor da comercialização inicial. Então, eu quero transformar o Rio Grande do Norte em chãs de fábrica. E, ao passo que usar a tecnologia também, Pinto, para que a gente possa gerar emprego nas regiões do interior do nosso estado, para que o cidadão não precise vir para a capital e aumente a violência. Hoje nós temos que usar a tecnologia como uma produtora de geração de renda. O mundo inteiro, Você hoje... falou de energia, e nós temos aqui energia solar, né? Isso, e eólica, né? E eólica. Mas as pessoas, eu converso com economistas aqui, eles falam que o Rio Grande do Norte não está arrecadando com isso. Como fazer para o Rio Grande do Norte usar arrecadar? A bancada federal para mudar a legislação que hoje paga na ponta final e não na entrada. O Rio Grande do Norte hoje é autossuficiente em energia e precisa que a energia que saia daqui seja tributada na saída e não na chegada lá do estado. Então, quando ele manda energia para Pernambuco,
O consumidor que vai pagar o ICMS vai pagar para Pernambuco. Quer dizer, então o eleitor tem razão de estar chateado com nossa bancada. A bancada, ela não, eu acho que cansou, né, com o tempo, passou a ter outras prioridades que não sejam o Estado, e sim, por exemplo, a família, os filhos, se preocupar mais com os netos. Eu acho que envelheceu a bancada federal do Rio Grande do Norte, e isso é muito ruim para o Estado, porque enquanto as pessoas se preocupam com os poucos, eu quero se preocupar com todos. Pré-candidato, tem uma coisa que o senhor falou de Cortez Pereira, isso me inspira para uma pergunta aqui. Quando é que nós vamos ter um governador do Rio Grande do Norte que pense além dos seus 4 anos, que tenha um projeto de Estado e não um projeto eleitoral? Vou dar um exemplo. Você já imaginou, nós tivemos aqui, lá atrás, a construção do espaço da Via Costeira. Terminou o governo, ficou quase 40 anos, aproximadamente 40 anos, para vir a ponte Nilton Navarro. Ou seja, se fosse pensado a Via Costeira de Bahia Formosa até a divisa com o Ceará, e cada governo fizesse um pedaço, o turismo do Rio Grande do Norte seria diferente, certamente, do que é hoje, por exemplo. Então, como pensar, eu queria saber se a sua pré-candidatura pensa isso, seu grupo pensante, um projeto de Estado e não um projeto eleitoral que morre 4 anos depois. Eu queria até deixar claro que, se eu for eleito governador, eu não estou pensando em reeleição. Então, todas as medidas necessárias eu vou tomar. Mas quando o senhor diz, não estou pensando em reeleição, o senhor diz só pensando, ou o senhor assumiria dizer, eu não quero ser reeleito? Para mim, política é feita com falar a verdade. Eu não consigo conceber um político que é um mentiroso quanto mais. Então, aquele o senhor queria um mandato só? Não, eu posso ter um outro mandato, mas minhas ações não vão ser voltadas para isso. Entendi. Por exemplo, a Via Costeira, eu pensei a Via Costeira, mas quando você fala, por exemplo, o crescimento econômico vindo de Bahia Formosa até o Ceará, você tem que pressupor que aí tem também a questão ambiental, que é uma variável hoje, né? Hoje, antigamente não tinha. Pois é. É uma variável muito discutida, mas eu, por exemplo, tenho um projeto para a Via Costeira, que é a criação, lógico, discutindo com os órgãos de meio ambiente, discutindo as legislações próprias, mas a minha ideia era criar a Via Costeira, os 9 quilômetros da Via Costeira, criar uma cidade ambiental e uma cidade ambiental e tecnológica. Qual era a ideia? Nós aproveitarmos pelo menos 100 metros entre a margem do asfalto da RN até a questão das dunas, porque 4% de todo o Parque das Dunas, significaria apenas 4%. Nós faríamos um projeto ecologicamente viável e venderíamos esse projeto para o mundo inteiro. Isso faria o Estado arrecadar algo em torno de 4 bilhões de reais no início de uma gestão, se conseguisse, claro, dentro de todo o arcabouço ambiental, nós conseguiríamos fazer uma arrecadação de 4 bilhões para montar um colchão financeiro para começar a pensar o Rio Grande do Norte sem depender de estar juntando dinheiro para pagar a folha de pagamento. Então, o meu pensamento é muito além do simples, do trivial, do feijão com arroz. O meu é tornar o Rio Grande do Norte a locomotiva do Nordeste brasileiro. É pegar essas áreas potencialmente economicamente viáveis e transformar. Por que não uma Barra da Tijuca na Via Costeira? O loteamento é do Estado, então o Estado venderia o projeto e os lotes. E a partir daí arrecadar aí um recurso suficiente e importante para construir os passos de um governo que não era apenas um pagador de folha de pagamento. Quando paga, né? Para não ser um governo do calendário do atraso. Eu quero ser o calendário de nós discutirmos políticas públicas sem se preocupar se vai ter o dinheiro no fim do mês de pagar a folha dos servidores. Então, primeiro projeto, teto dos gastos públicos, eu já mandei para a Assembleia desde março do ano passado, quando eu assumi uma gestão, que é importantíssimo, fundamental, para a gente ter uma economia de 9 bilhões em 4 anos. Isso consiste em quê? O teto dos gastos públicos, ele vai limitar os gastos de cada poder, ele vai limitar o crescimento desordenado do custeio da máquina pública. Onde é que o senhor começaria a cortar? Não, essa lei ela é objetiva, ela vai dizer como todo ano vai ter um incremento. Se você tem uma lei objetiva, a regra é, por exemplo, inflação, só vai subir o que a inflação der. Se o Estado crescendo 5%, a inflação for 2,5%, nós vamos ter um crescimento nessa ponta. Aí nós excluiríamos saúde, segurança e educação
que era por conta são áreas que precisam realmente de um incremento maior da ordem financeira. Mas nós teríamos sim uma regra objetiva para que os poderes não mandem para a Assembleia Legislativa todo ano aquela discussão louca de baixar o orçamento que eles mandaram, porque não tem uma regra objetiva. Nossa ideia é criar uma regra objetiva para que nós possamos preservar o direito de todos e não o de poucos. Pré-candidato, eu percorro o Rio Grande do Norte por dever profissional e também por alegria, por prazer, e percebo a religiosidade da população. O deputado Tomba teve uma ideia na prefeitura, no governo Iberê, fez a imagem da Santa Rita de Cássia. Mas aqui, por exemplo, em São Pedro, tem sem nenhuma estrutura, mas é impressionante. Carnaúba dos Dantas. Como no dia de São Pedro, mobiliza as pessoas pela força da fé. Carnaúba dos Dantas, aí em Caicó, existe também no Oeste, notadamente em Mossoró, com Santa Luzia, e nós não temos um roteiro turístico religioso, um calendário amarrado. As estradas muitas vezes não são suficientes, falta um banheiro químico. A gente percebe aqui em Serra de São Bento que já tem essa tendência do turismo das serras, já bem desenvolvido. Como o Estado pode ser indutor desse desenvolvimento de turismo, e aí vai trazendo outros segmentos, tendo como motor a religiosidade das pessoas. Por que se demora tanto a apresentar um projeto com efetividade nessa área? Para o turismo não ser só o primeiro destino Natal e o segundo Pipa. Você fica 2 dias no Rio Grande do Norte e vai embora. Quer dizer, poderia ficar uma semana, dizem os especialistas. O que é que o senhor acha? Olha, o Estado, quando vende os pacotes para fora, vende muito a questão das praias. Então, o Estado vende as praias. E nosso principal roteiro turístico é Pipa, São Miguel do Gostoso, são as praias que têm um roteiro maior do turista. E você vai nessas praias, por exemplo, Ponta do Mel, que despontou para o turismo lá na Costa Branca. Você chega em Ponta do Mel, você dá vontade de desistir na metade do caminho, porque a estrada não tem nada. Porto do Mangue, por exemplo, não tem a estrada para chegar ao acesso da cidade. Pipa, a promessa da duplicação da Pipa já vem de décadas. São Miguel do Gostoso, da mesma maneira, não tem um acesso permitido. Então, nós não temos sequer, não temos hospitais para isso aí. Então, eu acho que o turismo no Rio Grande do Norte ele tem muitas correntes. Por exemplo, a questão das trilhas, a questão da religiosidade, das cavernas, por exemplo, sal. Lá em Martins, tem um projeto que já foi colocado, inclusive, no governo cidadão, em várias vezes no orçamento da União, que é fazer um teleférico como Santa Cruz está fazendo. Teleférico lá para a Serra de Martins, o que dá um incremento também no turismo. Mossoró também tem suas peculiaridades. Nós temos um território fantástico, a natureza nos foi muito generosa. O que nós precisamos é que os governos tenham um profissionalismo maior na gestão do turismo. Mas, assim, no Rio Grande do Norte, hoje, infraestrutura não combina com belezas naturais de quem governou esse estado. E isso é muito ruim para o nosso turismo. E um dos pontos principais do turismo é fazer o dever de casa, ter o recurso para poder fazer as parcerias com as cidades e, principalmente, cuidar da segurança pública, porque sem segurança o turista não volta. Perfeitamente. Queria agradecer ao vice-governador e pré-candidato ao governo do estado do Rio Grande do Norte pelo Partido Socialista Brasileiro, Fábio Dantas. Muito obrigado por estar conosco no programa de hoje e sorte na sua caminhada. Eu que agradeço a todos. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. Um abraço muito forte a você que nos acompanha pela FM de Macaíba, pela FM de Parnamirim. Alô, Ceará Mirim, um abraço muito forte a todos vocês que nos acompanham pela 105 FM para 20 municípios do Rio Grande do Norte. Um grande abraço e até mais. Você acabou de ouvir pela 105 FM o programa Jornal Potiguar Notícias. Apresentação, jornalista Pinto Júnior.